amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um comentário acerca dos livros da Bíblia. Em nosso canal temos à disposição comentário de todos os livros do Antigo Testamento, finalizando hoje com o livro do profeta Malaquias, o mensageiro de Jeová. O livro do profeta Malaquias é o 39º livro da Bíblia Sagrada, é o 12º entre os profetas menores. O livro do profeta Malaquias é o assunto do comentário de hoje. Meus amados irmãos, finalmente chegamos ao livro do profeta Malaquias. Para nós é uma conquista muito grande poder estar oferecendo comentários sobre todos os livros do Antigo Testamento. Hoje estamos encerrando mais um período histórico para este nosso canal, que é motivo de muito orgulho e é também para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos iniciar o nosso estudo sobre o livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, o significado do seu nome é mensageiro de Jeová ou mensageiro. O significado do nome deste profeta gera algumas dúvidas, pondo em discussão se o nome Malaquias é um nome próprio ou um título, pois a raiz do nome em hebraico é Malaqui, que pode ser interpretado por meu anjo, abrindo espaço para supor que o autor do livro possa ter sido qualquer judeu anônimo enviado por Deus. Assim, o Targum, que é a tradução aramaica da Bíblia, sugere que Malaquias é um pseudônimo para Esdras, o escriba, e este seria o verdadeiro anjo mensageiro, autor do livro do profeta Malaquias. No entanto, as traduções que chegam até nós concluem que Malaquias é um nome próprio e não um título, o que concorda com os outros livros dos profetas menores que sempre mencionam o nome do profeta. Portanto, o nome do livro é considerado por nós como profeta Malaquias. O profeta Malaquias exerceu seu ministério no pós-exílio, depois de Ageu e Zacarias, e foi contemporâneo de Neemias. Tradicionalmente, seu livro é o último dos profetas menores. Era um judeu devoto e provavelmente um profeta sacerdotal. Abaixo, nós temos o tempo dos fatos em que ocorreu o período do profeta Malaquias, do ano 430 a 420 a.C. Considerando o contexto apresentado acima, o profeta Malaquias viveu no tempo histórico do governador Neemias. Portanto, o livro de Neemias é o seu contexto histórico. O livro de Neemias e Malaquias encerram o Antigo Testamento. Malaquias é o último livro profético e Neemias é o último livro histórico. Cronologicamente, o livro de Esté é anterior ao livro de Neemias. Definir a data do livro do profeta Malaquias é muito importante para também definirmos a situação espiritual do povo judeu quando se encerra o Antigo Testamento. Se considerarmos que o livro do profeta Malaquias é posterior ao livro de Neemias, isso significa que o povo judeu finaliza o Antigo Testamento totalmente desviado do caminho do Senhor, havendo apenas um pequeno remanescente fiel à lei de Moisés. Porém, o nosso canal acompanha o raciocínio de vários outros autores e estudiosos da Bíblia Sagrada que sugere que o profeta Malaquias pregou um pouco antes das reformas realizadas por Esdras e por Neemias, colocando assim o livro do profeta Malaquias como um livro que contribuiu para uma reforma religiosa no meio do povo judeu. Dessa forma,
o Antigo Testamento se encerra com o povo judeu se esforçando para agradar a Deus através do cumprimento da lei, conforme está escrito em Neemias, capítulo de número 13. O contexto do profeta Malaquias é também muito importante para entendermos o contexto da sua mensagem profética. Na ocasião do profeta Malaquias, o povo judeu já estava repatriado, estavam de volta à cidade de Jerusalém. Porém, ainda se encontravam sob o domínio dos persas, e a estes deveriam pagar os tributos. O povo judeu também já havia construído seu segundo templo, o templo de Zorobabel, e o templo estava em efetivo exercício. A adoração, conforme o ritual da lei de Moisés, estava ocorrendo rotineiramente. Então, o Senhor levanta o profeta Malaquias para exortar o povo de Deus a oferecer ao Senhor sacrifícios dignos da sua santidade, porque isto não estava acontecendo. Temos aí o conteúdo do livro. O livro do profeta Malaquias, ele pode ser dividido em duas partes, como vemos aí. Nós temos uma pequena introdução no primeiro versículo e logo após ele nós temos uma série de 6 mensagens proféticas que denunciam os pecados dos sacerdotes, que vai do capítulo 1, verso 2 até o capítulo 2, verso 9, e também os pecados do povo, que vai do capítulo 2, verso 10 até o capítulo 3, verso 15. Na segunda parte do livro, nós temos o dia do Senhor, que nos traz as promessas de Deus aos fiéis remanescentes, que vai do capítulo 3, a partir do verso 16, até o capítulo 4 e versículo 6. A partir de agora, vamos estudar o conteúdo do livro do profeta Malaquias. Basicamente, o seu livro está registrado de forma de perguntas e respostas. O livro do profeta Malaquias nos revela que o povo judeu não aprendeu nada com o exílio. Se o exílio era uma correção para os judeus, então eles não aprenderam. Porque o seu livro nos revela que o povo judeu, embora não tenha voltado à idolatria, porém adorava a Deus de uma forma totalmente relaxada e a sua vida particular não expressava a santidade de Deus. Primeira mensagem: Deus amou a Israel. À nossa esquerda nós temos a pergunta: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? A resposta do Senhor está ao lado: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em que nos amastes? Foi a pergunta do povo. A resposta do Senhor também foi objetiva: quando eu vos escolhi. A eleição do povo de Israel e não o povo de Esaú é uma demonstração do amor de Deus. Os israelitas são descendentes de Jacó, os edomitas são descendentes de Esaú. E o Senhor nos leva até o livro de Gênesis para nos dizer que quando o Senhor preferiu Jacó, aborrecendo a Esaú, o Senhor estava elegendo a descendência de Jacó, Israel, como um povo particular sobre a terra. Então esta eleição já é a demonstração do amor de Deus. Este mesmo amor de Deus elegeu também a igreja, porque nos diz as Sagradas Escrituras que não fomos nós quem escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu porque Ele nos amou primeiro. Segunda mensagem: Israel desonra ao Senhor. Em que desprezamos nós o teu nome? Em que havemos profanado? A resposta: eles ofereciam pão imundo, desprezavam o altar, os sacrifícios não eram puros, os sacrifícios eram cego, coxo, roubado e enfermo.
Os sacerdotes na época de Malaquias não possuíam o mesmo compromisso dos primeiros sacerdotes do sistema levítico. Estes, quando ofereciam seus sacrifícios ao Senhor, eles achavam extremamente cansativo e enfadonho exercer os seus ministérios. Eles chegavam ao ponto de aceitar animais roubados, coxos, cegos e cheios de defeitos, o que eles sabiam que não era permitido pela lei. O Senhor então os questiona: será que vocês pegariam estes animais com defeitos e ofereciam como presente aos vossos príncipes? Certamente que a resposta era não. Por isso Deus levanta o profeta Malaquias e diz assim, capítulo 2 e o versículo de número 8. Vós vos desviastes do caminho. O Senhor estava dizendo, vocês estão desviados. O versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis. Em outras palavras, o povo estava desprezando ao Senhor com estes sacrifícios, então o Senhor também desprezaria o seu povo. Meus irmãos, este contexto de Malaquias nos leva a refletir: será que a nossa adoração que estamos ofertando ao nosso Senhor é digna da sua santidade? Meus irmãos, lembremos-nos que o nosso Senhor Deus é Espírito e Ele se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Terceira mensagem: Deus rejeita a oferta de Israel. Por que não aceita as nossas ofertas? A resposta: porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Divórcios e casamentos ilícitos estavam ocorrendo no meio do povo de Deus. Se havia problemas na adoração oferecida no templo, é porque o adorador também estava todo errado. Meus irmãos, a constituição familiar dos sacerdotes fugia totalmente aos padrões da lei de Deus. Os sacerdotes estavam sendo infiéis às suas esposas, primeiro pecado. Depois, por causa desta infidelidade, eles pediam divórcio, segundo pecado. E depois que estavam divorciados, casavam-se com mulheres mais jovens e pagãs, terceiro pecado. Meus irmãos, Deus chama estes sacerdotes através de Malaquias e lhes diz as seguintes mensagens: ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o divórcio. Guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Malaquias, capítulo 2, verso 15 e verso 16. A mensagem do profeta Malaquias revela para nós o quanto a nossa vida familiar pode refletir na nossa vida cristã e na nossa comunhão com Deus. O Novo Testamento recepciona essa mesma verdade, dizendo que a nossa vida familiar e conjugal, ela pode até mesmo atrapalhar as nossas orações. Olha só o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3 e verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Meus irmãos, o Senhor nos chama a atenção no Novo Testamento, assegurando e confirmando também que o Senhor não concorda com o divórcio e nos aconselha, aos que são solteiros, ao casar-se, que se casem sem julgo desigual, ou seja, se casem com mulheres que sirvam ao nosso Deus. Quarta mensagem: o Senhor virá de repente. A pergunta: onde está o Deus de juízo? A resposta: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá
ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Onde está o Deus de juízo? Era a pergunta do povo. A resposta de Malaquias enfatiza a vinda do Senhor de uma forma repentina, mas antes dele, um anjo seria enviado para preparar o caminho. Este personagem é João Batista. A resposta de Malaquias à pergunta do povo gera uma pergunta por parte de Malaquias. Malaquias pergunta ao povo o seguinte: quem suportará o dia da sua vinda? Em outras palavras, Malaquias estava questionando o seguinte: vocês estão perguntando quando o Messias vem e eu lhes pergunto, vocês estão preparados para recebê-los? A vida de vocês está respaldada na santidade para receber o Messias? O profeta então começa a jogar na cara do povo diversas práticas de pecado que eles vinham cometendo. Eles chegavam ao cúmulo de dizer que as pessoas que faziam o mal passavam por bom aos olhos do Senhor, como se Deus estivesse aprovando a iniquidade. Malaquias então informa o povo que quando o Senhor vier e achar o povo em pecado, o Senhor poderia consumi-los. Mas o Senhor só não iria consumi-los totalmente porque é cheio de misericórdia e porque ele não muda, senão os consumiria. Meus irmãos, esta passagem de Malaquias nos leva a refletir sobre uma pergunta muito importante. Será que estamos preparados para a vinda do Senhor quando nós dizemos, ora vem Senhor Jesus? Porque uma coisa é desejar que ele venha e outra coisa é estar preparado para subir. Quinta mensagem: tornem para mim e eu tornarei para vós. A pergunta: em que havemos de tornar? A resposta: desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Eles deveriam retornar para os estatutos, para a lei de Deus. Segunda pergunta: roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? A resposta: nos dízimos e nas ofertas. O povo judeu estava totalmente desviado dos estatutos do Senhor. Diversos princípios da lei de Moisés estavam deixando de ser observados, o que deixava o povo debaixo de maldição. Esta maldição era uma praga que estava invadindo a agricultura e arrasando a colheita do povo judeu. Qual era o motivo da maldição das pragas? O povo judeu estava roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Qual era a solução para a quebra da maldição? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O retorno à obediência da lei de Moisés faria com que o povo devolvesse o dízimo e continuasse contribuindo com as suas ofertas, o que repreenderia o devorador. Em outras palavras, Deus exterminaria as pragas e o povo seria novamente abençoado por Deus. O Novo Testamento recepciona este ensino com relação aos cuidados da casa do Senhor, cuidado com os pobres, órfãos e viúvas e estrangeiros. A Bíblia nos orienta em 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 7, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 2, ele diz que esta contribuição deve ser com generosidade. E o resultado desta generosidade, Paulo diz no capítulo 9, versículo 6, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Sexta mensagem: as queixas do povo de Deus. A pergunta: que proveito tem guardar os seus mandamentos? A resposta: aqueles que temem ao Senhor serão meus.
então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A sexta e última mensagem do profeta Malaquias, no capítulo 3, nos mostra a situação decadente em que se encontrava o povo judeu. Eles consideravam que uma adoração sem compromisso, vazia e sem nenhuma vida era suficiente para manter a bênção de Deus ao seu favor. O profeta Malaquias, porém, dá vários flagrantes de vários pecados que estavam se tornando comum no meio do povo. E entre eles, agora o profeta Malaquias ainda nos revela que o povo, de forma verbal, estavam agredindo ao nosso Senhor. Olha o que eles diziam: é inútil servir ao Senhor, e os soberbos e os ímpios é que são realmente felizes. Capítulo 3, do verso 14 ao verso 15. A resposta do Senhor a esta agressão verbal, dizendo que era inútil servir ao Senhor, é a seguinte: é inútil? Então não sirva ao Senhor. Porém, aqueles que temem ao Senhor seriam abençoados por Deus. Olha só, capítulo 3, a partir do verso 16, diz o seguinte: os que temem ao Senhor estarão sempre na memória de Deus. Os que temem ao Senhor serão meus, diz o Senhor. Os que temem ao Senhor é um particular tesouro de Deus. Os que temem ao Senhor serão protegidos e guardados como um pai que protege o seu próprio filho. Não quer servir? Não sirva. Mas o texto de Malaquias diz: um dia vocês ainda verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus irmãos, este ensino também é recepcionado no Novo Testamento. Nós, quando vemos o homem ímpio, alegre e também com muita fartura, com muita prosperidade, não se engane, a recompensa dele é terrena, carnal e passageira. Porém, nós estamos plantando no céu, nós estamos juntando tesouro no céu. E a nossa recompensa não é terrestre e nem passageira, é celestial e eterna. Naquele grande dia, quando chegar a eternidade, aí sim veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vale a pena continuar fiel aos caminhos do Senhor. Chegamos ao último capítulo do profeta Malaquias, onde o profeta traz mensagens futurísticas e ele inicia falando sobre o dia do Senhor. Profetas anteriores a Malaquias e anteriores ao próprio exílio de Judá incluía o exílio de Judá como parte integrante do dia do Senhor. Agora, o profeta Malaquias, que vive após o período do exílio, também menciona o dia do Senhor, nos dando a entender que o dia do Senhor ainda não se cumpriu totalmente, mas que a partir de Cristo até o final de todos os tempos, o dia do Senhor será completamente consumado. Aos irmãos que não estão familiarizados com este título, eu trago a vocês um conceito bem simplificado. Observe na sua tela. O dia do Senhor, um tempo de juízo para os ímpios, que deverá ser aplicado em escala mundial sobre todas as nações no fim dos tempos. Assim como o dia do Senhor será um tempo de restauração para os judeus que temem ao nome do Senhor. O dia do Senhor, anunciado pelo profeta Malaquias, é a continuação do raciocínio do finalzinho do capítulo 3, quando ele está falando que o Senhor fará diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A mensagem do capítulo 4 para o ímpio que não serve a Deus é capítulo 4 e verso 1.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Porém, para o justo que teme ao Senhor, capítulo 4 e verso 2, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. Existem promessas para o ímpio e para o justo. A decisão está por nossa conta. A última mensagem do profeta Malaquias, ele anuncia que antes do dia do Senhor viria preparar o caminho para que o Messias descesse à terra. No capítulo 3 e no verso 1, este preparador do caminho é chamado de meu anjo. No capítulo 4 e no versículo 5 de Malaquias, o preparador do caminho é chamado de profeta Elias. Meus irmãos, as páginas do Novo Testamento testificam para nós que este anjo e este profeta Elias se trata de um mesmo homem, é o profeta João Batista. João Batista, ele foi o último profeta a modelo do Antigo Testamento que anunciou a vinda do Messias. Porém, ele também foi o único profeta que assistiu à vinda do Messias, tendo ele a honra de ter batizado o Messias em águas. A honra de João Batista é tão grande que o próprio Cristo testificou da sua grandeza. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. A mensagem de João Batista, segundo escreveu o profeta Malaquias, era dupla. Primeiro, ele deveria anunciar a vinda do Messias e, segundo, deveria preparar o povo para receber o Messias, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Assim se encerra o contexto do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias tem uma lição muito importante a nos oferecer. O povo judeu estava acostumado com seus rituais de sacrifício. E por causa dos costumes, acabaram entrando em uma adoração automática, mecânica e sem vida. E nós, como igreja, devemos tomar o cuidado para não nos acostumarmos com os serviços dentro do templo e também não nos acostumarmos com uma forma repetitiva de adoração. Meus irmãos, mais do que abrir a boca, mais do que tocar instrumentos musicais, mais do que apenas cantar e ter oportunidade, é preciso sentir de dentro da nossa alma que estamos oferecendo a Deus o melhor que podemos oferecer através da adoração. Queridos, usemos os nossos cultos para adorar o Senhor em uma adoração com vida, aonde o Senhor realmente seja glorificado e receba a nossa adoração. Gostaria de encerrar este último comentário sobre o último livro do Antigo Testamento com uma adoração do profeta Davi. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.